pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu sou o Eric e estou aqui para dar algumas dicas sobre a prova de aptidão que acontece na ETEC no curso de teatro. Então, eu fiz o curso de aptidão no ano de 2018, tem algum tempinho aí que aconteceu, né? Mas, como está em época de prova da ETEC, recentemente teve a prova teórica, né, com as questões, e logo vai ter a prova prática para os 90 primeiros que tiraram as 90 melhores notas da prova teórica, né, do vestibulinho. Então, sem mais delongas, né, imagino que você já tenha uma base de como acontece o processo seletivo da ETEC. Vamos partir já para como acontece a provinha de aptidão do teatro, certo? Com aptidão, o teatro ele quer saber se você tem desenvoltura para atuar no teatro. Então, qual que é o que se espera de um ator, ou pelo menos de um aspirante ator? Que ele tenha desenvoltura, ou pelo menos demonstre ter desenvoltura para aprender, né? Você não vai para uma prova de aptidão para ser, tipo, já sendo o expert em tudo no teatro, já sabe tudo, enfim, projeção de voz, é, enfim, um monte de coisa no teatro. Não é isso que os avaliadores vão ver no teatro. Eles vão ver se você tem aptidão para aprender. Afinal de contas, você está entrando numa escola. E então, dito isso, né, não vá com tipo mil expectativas que fala, nossa, meu Deus, eu tenho que ser o ator, tipo, sabe, criar aquelas neuras na cabeça, ansiedade que vem também. Não precisa, tá bom? Se acalme e tal. Tem aptidão no sentido de quer aprender teatro? Tem disposição para aprender teatro? Primeira coisa que eles pedem, antes de tudo, sério, primeira coisa que eles pedem, disponibilidade de tempo e horário. Porque o curso de teatro, apesar de ser ou de manhã ou de tarde, você não vai ficar só de manhã ou de tarde no curso de teatro. Então, muitas vezes você vai estar de manhã nas aulas teóricas e de tarde você vai ter que estar com seus colegas, seus amigos, para ajudar a compor uma peça ou um diálogo, enfim. Então você tem que ter também essa disponibilidade à tarde ou à noite, tá? É fato. Infelizmente, na época eu trabalhava, tive muita dificuldade para dar andamento em muitas atividades, né? Por quê? Porque os horários que os meus colegas podiam, eu não podia por causa do meu trabalho. Né? Eu fiz o teatro na parte da manhã, então de tarde e de noite faço como? Fico prejudicado, né? E acabo prejudicando também os meus colegas. Então, mas é de manhã, então posso trabalhar de tarde. Ah, é de tarde, então posso trabalhar de noite e de manhã. Não vai muito por esse pensamento, não. Primeira coisa que pega na prova de aptidão é a entrevista com os professores. São entre 2 a 3 professores que perguntam, entre outras coisas, né? O que você acha, o que você espera sobre o teatro, a sua disponibilidade de horário. Muito importante, tá bom? Então, antes de ir pro teatro, pro curso de teatro, né? Veja se realmente você tem essa disponibilidade de tempo. Essa é a primeira aptidão que você precisa ter, tá? Mas é uma das últimas, é meio que a terceira fase. Enfim, mas é a mais importante. A primeira fase, na verdade, consiste em uma dinâmica com todos do horário, né? Geralmente é dividido de 30 em 30. Então são 90 que passa, 30 de manhã em um horário, os outros 30 num horário subsequente e os últimos 30 no horário subsequente. E nessa dinâmica de 30 em 30, né? Do 1 ao 30, do 31 ao 60 e assim por diante, eles querem ver o seu entrosamento e sua desinibição. Então, primeira coisa que eles pedem, chegou na sala com os 30, eles vão pedir, fiquem à vontade, mas não vão falar o que vocês vão fazer, tá bom? Algumas pessoas ficam no canto, encostadas, outras ficam conversando com um amigo, nervosas, ansiosas, entendeu? Outras ficam, tipo, não tem amigo e daí fica, tipo, no canto chorando, entendeu? Então eu me lembro que quando eles falaram fiquem à vontade, na época, eu tô dando esse exemplo porque eu passei no teste, né? Mas quando eles falaram fiquem à vontade, meu, eu fui pro meio
da, do, do cenário do espaço ali, né? Comecei a me alongar. Peguei aqui, peguei do outro lado, coloquei ele assim do lado da cabeça, abri um espacate no chão, comecei a me alongar, aquecer minha voz. Falei, a vontade é esse que é a esse que é o meu à vontade, né? Então, a partir dali, eles já estão te avaliando, pô, aquele cara ali não tem vergonha, ele já sabe para que ele veio, entendeu? Então, isso daí já cresce o olhar de quem tá te avaliando ali sobre essa aptidão, né? Porque imagina, no teatro, qual que é o meio, tipo, qual que é o meio de, como posso dizer, de expressar a arte do ator para as pessoas? É o corpo, né? Qual que é o meio de expressar a arte de um cantor? A voz. Qual é o meio de expressar a arte de um músico? O instrumento musical dele, o violão, o teclado, que seja. Ou de um artista plástico, a tela ou algum outro material, né? Então, o ator, qual que é o veículo que ele usa, que ele precisa utilizar para apresentar a arte dele? É o corpo. Então, o mínimo que o ator tem que ter é um corpo mais ou menos flexível, né? A voz também vai ser utilizada, né? As expressões faciais, então, testa, faz massagem, prepara o corpo, as pernas, né? Se é algum ator mais espalhafatoso e tal, um salto ou algum alongamento ali, vários saltos para poder se aquecer. Então vai percebendo como que o seu corpo, o que seu corpo pede para se preparar para a ação, né? Então essa aqui é a pegada aí. Percebe o que você vai precisar para fazer o que você se propôs a fazer. Por exemplo, eu estou num grupo. O mínimo que eu vou ter que propor ao meu grupo são atividades para deixar o nosso corpo leve, tocar o corpo do outro, né? Até porque o corpo vai ser o meu veículo para expressar essa arte. Então também eu preciso estar à vontade de pegar no corpo do meu colega. Porque imagina, eu vou pegar o corpo do meu colega assim. Ai, deixa eu ver deixa, não dá. Tipo, fica feio, fica chato. Então quando eu pego com mais desenvoltura e, enfim, a coisa rola. Entendeu? Então, segunda coisa, prepare seu corpo, tá? Na hora de ficar mais à vontade, deixa seu corpo fazer o que ele tem que fazer. Seja se alongar, seja projeção de voz, aquecimento de voz, expressão facial, o que seja. Você vai saber o que fazer nessa hora. Depois, são 2 dias. Eram 2 dias, né? Não sei se continuam. Mas nesse primeiro dia, então, a pessoa ficava à vontade, né, na sala. A partir daí, tinha uma dinâmica em círculo. Não sei se ainda é feito assim, mas é uma dica do que pode esperar vocês que estão fazendo a prova de aptidão de teatro. Então a gente ficava em um círculo, né? E nesse círculo ia um primeiro candidato no meio. E ele tinha que fazer uma ação. Então, por exemplo, eu estava comendo um chiclete aqui. Tô comendo um chiclete. Eu sou o primeiro. Em seguida, vem qualquer um dos outros 29 que estão ao meu redor, chegam em mim, tocam e perguntam: Olá, tudo bem? O que você está fazendo? E eu, mastigando, falo: Estou jogando beisebol. E saio. Então, a pessoa vai ter que fazer a ação de jogar beisebol que vem na cabeça dela e assim um outro pergunta o que ela está fazendo. E ela vai dar uma outra resposta. Então, por exemplo, sei lá, entrou, tô jogando beisebol agora. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. O que você tá fazendo? Ah, eu tô contando estrelas. Sai. Aí contando estrelas. Oi, tudo bem? O que você tá fazendo? Ah, eu tô fritando ovo. Ah. Oi, tudo bem? E assim por diante. Então, aproveitem essa dinâmica, que não necessariamente vai ser essa,
pra, tipo, expressar seu corpo e usar sua imaginação também. Então a pessoa fala, ah, tô, sei lá, passando a mão no cachorro, você não precisa ir fazer o movimento de passar a mão no cachorro, muito previsível, entendeu? Então faça, sei lá, um outro coisa assim, tipo, ah, tô passando a mão no cachorro, e na verdade eu tô ordenhando uma vaca, por exemplo. Então isso vai mexer com a criatividade, sabe? Então é uma forma positiva também de mostrar que você tem aptidão para o teatro, porque a aptidão é justamente isso. Pô, ele tem criatividade, ele não é inibido, não tem, tipo, não fica tímido na frente das pessoas, né? Isso que vai estar sendo avaliado. Além disso, a interação com os outros candidatos, né? Porque eu me lembro que no dia que eu fui fazer, tinha um senhor, não sei se ele estava muito nervoso, sei lá o que ele estava, e na hora que foi tocar no ombro dele, eu falei, que foi? Tá pensando o quê? Pô, sabe? Então, tipo, ficou um clima super feio, super chato, assim. Então, deixa a ansiedade pra trás, sabe? A agressividade, essas coisas não casa com um cenário de prova de aptidão, pelo menos. Certo? Esse foi então a segunda dinâmica do primeiro dia. Então lembra, teve o aquecimento, que não necessariamente eles falaram que é um aquecimento, mas é um aquecimento. E depois a interação em grupo com outras pessoas. A terceira interação, a gente ficava andando pela sala e daí eles falavam, fala alguma coisa que vocês estão sentindo. E daí muitas pessoas falavam, ah, ansiedade, depressão, sei o que, fome, sede. E ficava, tipo, não tinha problema falar essas palavras, sabe? Você caminhando e fazendo gestos, assim, não tem problema. Mas o problema é você soltar essas palavras vazias, sabe? Tipo, fome, sede, depressão. Sabe? As palavras não criam, às vezes, um nexo. Não dá pra você criar uma linha do tempo assim, falar, pô, ele tá contando uma história. Entendeu? Não, é tipo, são palavras que tá vindo na cabeça, soltas, não tem problema, mas não é o sentido. Entendeu? Eles querem, na verdade, testar a improvisação, sabe? O que você consegue construir improvisando? Entendeu? Então, por exemplo, não sou expert em improvisação, mas de repente eu tô andando, ai meu Deus, eu caí aqui, meu joelho, nossa, meu joelho, ele tá tão redondo. Eu pensei que ele fosse mais pontiagudo, mas me faz lembrar uma vez de uma senhora que ela caiu com um joelho pontiagudo na areia dura. Nossa, cara, aquele dia que eu vi aquele joelhinho tão bonitinho caindo na terra. Na verdade era uma pedra, né? Mas não tem problema, porque ela não se machucou tanto, entendeu? E daí nisso eu já peguei e falei, nossa senhora, você consegue agarrar aqui comigo pra gente ir andando? E na verdade eu vi que essa senhora tinha 22 anos e eu também tinha. Então a gente começou a construir, entendeu? E nisso eu vou conversando comigo mesmo na minha cabeça. Não precisa fazer sentido, mas eu vou passeando pela, pelo, pelo teatro, pelo espaço do teatro ali, pela sala, e eu vou construindo uma história que não precisa ter sentido, não precisa ser engraçada, entendeu? Ah, não precisa. Ah, eu vou criar uma peça de Shakespeare aqui e tal, oh meu Deus. Pode ser, mas não vai. Eles vão perceber que não tem aquela autenticidade. Porque teatro precisa ter autenticidade, sabe? Você fala, pô, ele tá criando aquilo das loucuras, das pinóias dele ali, né? E então a aptidão é justamente isso. Essa terceira fase do mesmo dia, acontece aí dentro de uma hora e meia no máximo, é para ver se realmente você tem essa síntese aí para fazer como eu posso dizer, um improviso, uma improvisação, tá bom? Não se esqueça que essa história não precisa ter tipo um começo, meio e fim, porque vocês vão estar tipo você vai estar caminhando com mais 29 pessoas na sala. Entendeu? Então, vai ter momentos que as pessoas vão escutar metade da sua história, vai ter momentos que a pessoa vai escutar só uma palavra, outro que vai ver só o movimento que você vai estar fazendo, entendeu? E é isso que é interessante, é deixar a curiosidade, falando, putz, onde vai acabar aquela história ali, entendeu? E justamente ver que a pessoa tem essa aptidão para criar uma história de teatro, sabe? Um roteiro, um personagem, criar um corpo de personagem.
vai contar alguns pontos aí, certo? Então, de primeiro dia, eu acredito que seja isso, tá? É um dia bem cansativo, mas é legal. E daí eu disse que tinha 2 dias, certo? Esse primeiro dia, então, já foi. Só que nesse primeiro dia ainda, eles, na minha época pelo menos, dividiam em grupos de 3 pessoas. Então, no final do dia, teria 10 grupos de 3 pessoas. E essas 3 pessoas se apresentam no dia seguinte com uma cena de teatro original. Então, os 3 personagens, as três pessoas têm que compor os personagens, né? Pode ser os 3 personagens, preferencialmente para os 3 participarem, dentro de uma cena e de um contexto, né? Então, geralmente, o contexto, os professores dão no dia. Então, por exemplo, na vez que eu fui fazer, o contexto era... Ai, como é que era? Pessoas apagadas na sociedade, alguma coisa assim, sabe? Alguma coisa sobre marginalizados, excluídos. E daí que eu falei, mesmo a prova sendo na parte da manhã, eu tive que ficar até a tarde ensaiando com esses meus colegas, né? Que também eram concorrentes, né? Mas no fim, todos os 3 passaram, né? E era justamente isso, eu tive que ficar lá à tarde ensaiando, criando uma história para poder apresentar no dia seguinte, né? Então a gente criou os 3 personagens. Eu não me lembro muito bem o que que era, mas eu acho que eu já tenho um cara meio que tipo de andarilho. Então eu acabei fazendo um andarilho, mas era sobre as pessoas que são marginalizadas na sociedade, entende? Tipo, a gente criava uma cena e tal, de discriminação e tal, era bem atual pro que estava acontecendo e é até hoje, né? Mas era isso. E daí a gente apresentava e vazava e esperava o resultado depois de um tempo, que estava no edital também, né? No cronograma. Então é isso, pessoal. Eu falo bastante, espero que eu tenha ajudado de alguma forma vocês, né? Que estão aí para prestar a prova de aptidão da ETEC para teatro, né? Para as outras provas de aptidão eu realmente desconheço e peço desculpa por não conseguir ajudá-las. Mas a de teatro tá aí, hein? Então, qualquer dúvida, escreve aí no canal, nos comentários. Vocês entenderam, né? Escreve nos comentários que eu respondo aí. É nóis. Valeu!